This call is now being recorded. Então, vamos lá para mais uma tentativa de continuar a aula, né, com essa chuva. Vamos lá. Bom, então eu estava falando da questão como que a gente vai subordinando a nossa individualidade para ser uma figura, não é socialmente aceita, tá? Mas só para vocês entenderem como se fosse socialmente aceito. O ponto focal, para mim, na minha opinião, é que a gente se transforma num personagem, numa figura, para ser amado, que é o que a gente acha que vai ser amado. Então, o que o Carl Rogers vem mostrar é que ele vem trazer algumas situações, né, de agradar o outro, de ter que ser bom, de ter que ser assim, de ter que ser assado. Eu estava citando o exemplo que ele fala, o homem bem desenvolvido, que é capaz de se entender com homens bem desenvolvidos. Depois ele vai falar sobre a questão do conformismo nas universidades, que ensinam o conformismo. Aí, na página 192, continuando, ele fala, em oposição a essas pressões a favor do conformismo, observei que, quando os clientes são livres para serem como quiserem, mostram tendência para se irritar e para discutir essa tendência da organização da universidade ou da cultura, para os moldarem segundo um determinado modelo. E depois ele fala, observei que muitos indivíduos se formaram, né, se constituíram a si, procurando agradar aos outros, mas que, quando são livres, se modificam. Então, enfim, o Carl Rogers vem mostrando para nós, então, essa questão que a gente tem de tentar ser aquilo que a gente não é. Esse é o grande ponto. Por que, então, que a gente está aqui discutindo tornar-se pessoa, ser aquilo que realmente é? Porque a gente, no dia a dia, não consegue ser o que a gente é de verdade. Porque a gente abnega a si mesmo, abnega a nossa individualidade, em nome de um rol de práticas que supostamente vão ter essa aceitação ou vão nos dar esse amor. Ele, no final do capítulo, ele cita algumas questões que eu acho que vale a pena a gente ir lá e depois voltar. Na página 200, ele fala sobre alguns mal-entendidos, tá? E ele fala, para alguns, ser o que se é permanecer estático. Eles veem tal objetivo ou valor como sinônimo de estar fixo ou imutável. Nada pode estar mais longe da verdade. Ser o que se é mergulhar inteiramente num processo. Foi apenas ao tornar-se mais no que pôde ser mais o que em si mesmo negaram, e encarar, assim, qualquer mudança. Então, ele está mostrando que há uma negação daquilo que a gente é. Né? Há uma tendência que temos de negar as principais características que a gente tem. Por quê? Aí ele responde, ele fala assim, uma reação ainda mais habitual em relação à trajetória de vida que se descreveu é que ser o que se realmente é significaria ser mal, descontrolado, destrutivo. Significaria largar uma espécie de monstro no mundo. E aí ele cita um cliente, se eu ousasse deixar correr os sentimentos que represei aqui dentro, se por qualquer hipótese eu vivesse esses sentimentos, seria uma catástrofe. É esta atitude expressa ou não expressa de quase todos os clientes recém-chegados que experimentam os aspectos desconhecidos de si mesmo. E depois ele vai falar, as pessoas experimentam por vezes essa preocupação dizendo que se o indivíduo for o que realmente é, estará libertando a besta que traz em si. Então, vocês percebem que há uma sensação dentro de nós de que há um monstro dentro de nós?
E é em nome desse monstro. Só que o problema, gente, é que isso muitas vezes está dentro do inconsciente, e aí a gente não se dá conta disso. E a grande questão que aqui se coloca é o seguinte: por que, que a gente não pode ser aquilo que a gente é? O Matheus fez uma pergunta aqui. Matheus, não. A questão é outros acessos que a gente tem. Hoje a gente tem um acesso a uma questão coletiva, né? Mas quando não tinha acesso a essa questão coletiva, aí a gente se moldava as relações com pai e mãe, com os familiares, ou os vizinhos, mas isso acontece, isso é uma tendência do ser humano. E a gente tem essa tendência a não ser aquilo que a gente é de fato. O problema é que a gente não se dá conta disso. A gente acha que aquilo que a gente é a nossa essência. E a gente não percebe que aquilo que a gente está sendo é um personagem falso. Um personagem construído, forjado para poder agradar o outro, para poder ter a aceitação do outro. E aí diversas são as estratégias que se usa para isso. Tem pessoas que são otimistas, aí, por exemplo, isso está associado ao ego 7, por exemplo, nos traços de personalidade. Tem pessoas que gostam muito de ajudar o outro, isso está associado ao ego 2, por exemplo, que são pessoas que acham que vai ser amado se fizer favor para o outro, se agradar o outro, se der carinho ao outro. Então a gente vai tendo uma série de estratégias ao longo da nossa vida, que isso vai formando a gente de uma determinada maneira, que chega num ponto que a gente não se dá conta do que a gente é de fato. E aí a gente tem medo de expressar determinados desejos, determinados pensamentos, determinadas sensações, com medo de que, se a gente expressar isso, é como se a gente mostrasse esse monstro que existe dentro de nós. E aí, mostrar esse monstro significa, então, ser rechaçado pelo outro, ser não aceito pelo outro. Então, é algo relativamente simples que o Carl Rogers vem falar, mas vocês estão percebendo a dificuldade que é? Eu aposto aqui que a grande maioria vai achar que aqui agora que pratica a própria essência, sabe? E não é bem assim que funciona, né? O Lucas fez uma pergunta. Na verdade, as pessoas não têm medo de ser isso. Na verdade, as pessoas. Há uma sensação inconsciente de que a gente não vai ser aceito. Vocês lembram quando eu falei com vocês a questão da neurose, da formação da neurose? Que a gente a gente é um ser, enquanto criança, enquanto bebê, que expõe muitas necessidades, os desejos, e isso vai causando muita dificuldade nos pais. E aí a criança vai vendo que os pais ficam cansados com isso, os pais estressam com isso, e a mensagem que a gente vai aprendendo ao longo da vida é que, se a gente começar a ser o que a gente a gente vai causar um desgaste na outra pessoa, que é essa metáfora do monstro. Então, se a gente for causando esse desgaste em outras pessoas, e as pessoas forem vendo a nossa faceta ruim, quem que vai querer ficar perto? Até mesmo porque a gente não tem paciência com o outro, né? Então, quando a gente vê que uma pessoa é muito chata, ou que a pessoa é agressiva, ou que a pessoa é assim, que a pessoa é assada, a gente quer sair de perto, né? E quanto mais a gente quer sair de perto, a gente vai percebendo também que, se a gente for chato, que se a gente for assim, que se a gente for assado, o outro também vai querer sair de perto de nós. Então a gente começa a nos moldar, nos policiar para criar esse personagem, para querer ter aceitação, para querer ser amado, para que o outro nos dê contato. É uma estratégia de busca de contato. Tá. Primeiro eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando, para depois eu responder as perguntas aqui, tá?
Tá claro para vocês essa questão de que a maior dificuldade que nós temos é ser quem somos? Eu acho que o, o ser quem somos é um grande desafio. E eu acho que o mais importante aqui, nesse momento, porque a gente vai ter muito tempo para discutir um monte de coisa, para a gente ir aprendendo a olhar para nós mesmos, para nos entender. A gente pode até fazer um trabalhinho aqui. Mas eu acho que, por enquanto, o mais importante que a gente tem aqui agora com esse capítulo é entender como a gente faz a produção de um personagem e que, por diversas razões, o Carl Rogers vem citar algumas, a gente se distancia daquilo que a gente é, de fato. Há em nós uma enorme dificuldade de aceitar a nossa parte ruim, a nossa sombra. Né? Eu estou falando a nossa sombra dentro de um jargão de autoajuda, né? Que adoro usar essa metáfora. Mas tudo bem. Então, há em nós essa enorme tendência de nos distanciar da nossa essência, e isso significa negar aquilo que somos. Isso significa não aceitar o que somos. E a gente não aceita o que somos porque, geralmente, uma das causas é porque a gente não aceita no outro, e aí a gente também não aceita em nós, porque são características que nos afastam do outro, que a gente não quer ficar perto, e a gente, ao mesmo tempo, sabe que se praticar dessa maneira, o outro também não vai querer ficar perto. E também tem essa questão da infância, onde a gente foi aprendendo que se a gente expressar demais o que a gente papai e mamãe não vai querer a gente, então a gente precisa começar a se transformar numa pessoa que papai e mamãe vai querer por perto. Só que isso significa abrir mão da individualidade, como foi colocado pelo Carl Rogers. Na Gestalt, a gente vai chamar isso da produção do caráter e da personalidade. Mas agora, isso é um ponto muito básico, que a gente precisa assumir que a gente tem uma dificuldade de praticar a nossa essência. Está claro isso para vocês? Ou ainda tem alguém aqui que acha que pratica a essência e que não tem nada disso? Ok, eu vou fazer o seguinte, então. A Janaína perguntou, né? Se não somos o que somos, como sei que eu sou eu mesmo? Bom, excelente pergunta, viu, Janaína? No primeiro momento, a gente tem tanta identificação com esse personagem que a gente acaba não sabendo aquilo que a gente é, tá? A gente parte a gente vai entrando num grau de cegueira muito grande, e quanto mais a gente distancia dessa nossa essência para praticar o personagem, mais a gente perde o contato com a gente mesmo. Isso, inclusive, é a base da neurose, que o Cláudio vai chamar de preguiça psicoespiritual, tá? Então, o momento que a gente mais se distancia de nós mesmos é quando a gente está muito ansioso com essa produção do personagem. Quanto mais a gente se identifica com esse personagem, mais dificuldade a gente tem de saber quem somos, tá? Então, aqui, pelo menos aqueles que não têm feito terapia, que nunca fizeram, talvez sejam os que mais estão identificados com esse personagem, tá? Só que muitos vão falar que não, né? Vão falar que não é bem assim, que não é assim que funciona. O que acontece? Para a gente poder ser quem somos e conhecer o que a gente aí é o processo de autoconhecimento, de começar a conhecer a si mesmo. Só que quando a gente está num processo de muita identificação com o personagem, que a gente acaba achando que a gente é o personagem, a gente precisa de um terceiro de fora, externo,
para mostrar para a gente algumas incoerências. Tá, Janaína? Então, quando a gente está sendo o que a gente é, as coisas começam a ter coerência. As coisas, elas têm as contradições, elas ficam menores, tá? E quando a gente está muito identificado com o personagem, vai aparecer muitas contradições. E aí, um bom terapeuta, ele vai mostrando para nós essas contradições, e aí ele vai mostrando para nós a nossa identificação com o personagem e o nosso distanciamento de nós mesmos. Um dos lugares que dá para perceber essa contradição é no corpo. O corpo nos avisa tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente está muito identificado com um personagem, que a gente está sendo o personagem, está distanciando da nossa essência, o corpo entra num mal-estar. Então, acontece uma sensação no corpo que o corpo percebe. Só que aí a gente precisa estar numa presença muito grande para perceber os sinais do corpo. Tá? Por exemplo, eu tive uma época que eu estava muita pressão, trabalhando muito, tendo que resolver umas coisas, e aí eu fui engordando. Meu corpo estava me dando sinal de que tinha algo errado, de que tinha algo que não estava dentro dos conformes. Aí, depois que eu fui para um processo terapêutico, eu entendi um monte de coisa que eu estava fazendo, que eu estava identificado com o personagem, que eu estava sendo movido por neuroses, por angústias, eu estava procurando alívios de curto prazo, que não resolviam o problema. Automaticamente eu fui emagrecendo, emagreci uns 8 quilos, sem fazer regime nem nada. Eu continuei enfiando a cara no doce, tendo algumas crises de ansiedade, comendo doce, mas eu fui emagrecendo porque eu fui resolvendo, e aí o corpo foi se ajustando e o corpo foi se autorregulando. Que é isso uma das coisas que o Carl Roger parte do princípio de que o corpo se autorregula. Eu mexi com construção e eu aprendi uma coisa na construção. Pilar, quanto mais peso carrega, mais roliço ele é. Né? Então, um pilar, quanto mais roliço, maior a capacidade dele de carregar peso. Então, quando a gente está carregando muito peso, o corpo vai se ajustando e vai ficando roliço. Então, o corpo vai avisando a gente, o corpo vai dando sinais de que a gente não está no caminho correto. E as contradições também vão mostrando que não tem coerência. Tá? Eu citei para vocês o exemplo do edredom cor-de-rosa. Então, a menina tinha certeza que o namorado estava traindo ela porque o cara tinha um edredom cor-de-rosa em casa. Vocês podem perceber que não tem coerência. Né? Há uma contradição aí, porque uma coisa não significa a outra necessariamente, igual a pessoa colocou. Só que a gente entra num grau de cegueira tão grande que a gente não percebe essas coisas. Aí precisa de um terceiro, né, um terapeuta, ou um psicólogo, para mostrar para a gente que existe ali uma contradição. E aí, quando a gente percebe essa contradição, aí a gente, então, começa a desidentificar com o personagem e começa a acessar mais o que é a nossa essência. No caso dessa menina, por exemplo, existia aí uma insegurança muito grande, um medo de abandono, que então não tinha a ver com o namorado, tinha a ver com uma história da infância dela. Então, o que é aquilo que ela é? Pelo menos uma parte do que ela é uma pessoa extremamente insegura. Portanto, uma pessoa também extremamente ciumenta. Geralmente, o ciúme está associado com a insegurança. Só que aí, o que a pessoa faz? Identificado com o personagem, e com um personagem que é bonzinho, que não que é feliz, que não tem problema, quando está uma crise de ciúme, a pessoa não se responsabiliza pelo sentimento dela. Fala que é culpa do outro, que o outro é que está dando motivo para ter ciúme, quando, na verdade, é uma insegurança. É uma pessoa insegura, e essa insegurança pode estar associada, por exemplo, a uma carência, a uma falta de afeto na infância, a uma baixa autoestima. Só que o que a pessoa faz? A pessoa não percebe essa profundidade daquilo que ela é, daquilo que está acontecendo com ela, e joga a responsabilidade para o outro e se identifica com eu não sou bonzinho, sou inocente, não sou inseguro, a culpa do ciúme não é minha, é do outro.
Tá? Eu não sei se ficou claro, Janaína, para vocês, tá? Deu para entender um pouco como que a gente vai descobrindo quem a gente é? É um processo de autoconhecimento, é o processo da gente se conhecer. Aí é o que o Carl Rogers está chamando de o processo de ser o que se é. Ele, Alexandre, sim, posso fazer uma pergunta? sim, sim. É o seguinte, vou tentar explicar aqui para ver se você consegue me entender. Existe, por exemplo, algum momento que a gente sai da nossa essência, mas isso é de uma certa forma saudável? Por exemplo, quando a gente vai fazer, sei lá, quando a gente vai trabalhar em uma empresa, às vezes a gente não se identifica com a empresa. A gente não gosta de estar ali. Mas ali, quando a gente, né, a gente finge que está tudo ok, que a gente gosta, que está tudo bem, porque a gente tem que estar ali. Isso também deixa de ser saudável? Isso também é errado? Olha, primeiro ponto, tá? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, tá? A questão de ser saudável ou não é o corpo quem vai dizer. A questão é como que está seu corpo na empresa, trabalhando na empresa. Como que está bem? Ou você está ficando irritada? Ou está tendo algum outro... Porque o corpo vai avisando. Aí adoece, começa a ter sintoma de estresse, começa a dormir pouco, começa a ter gripe. O corpo avisa de alguma maneira. E aí a questão da saúde, para mim, é isso. Como que está ser o que você não quer ser? Se tiver bom, ok, continua. Agora, se tiver um incômodo e as coisas começar a dar uma travada ao redor, então aí tem algo que precisa ser visto. Aí precisa ir sendo mediado, né? A questão financeira, se tem uma possibilidade de sair do emprego, se não tem, se vai arrumar outro emprego. É muito complexo, assim, para poder dar uma resposta objetiva, viu, Melissa? É importante a gente ir percebendo essas sensações e até o ponto em que a gente dá conta disso. De um modo ideal, aí eu estou falando de uma idealização, tá? E lembrando que as idealizações, elas são, talvez elas nem deveriam ser cumpridas, ou talvez nem deveriam existir. Mas para uma saúde do sujeito, ele tem que estar em um lugar que é mais alinhado com o perfil dele, tá? Isso eu vejo até por questões de frequência também, né? Quando a gente está numa frequência muito diferente da nossa, causa uma desarmonia muito grande. Aí a gente, o corpo todo entra em desarmonia. Então tem que ver, nessa metáfora que eu estou usando, tem que ver qual é o tamanho da desarmonia que está sendo provocada com o fato de estar numa empresa onde não concorda com as coisas que estão acontecendo. Agora, uma coisa que a gente pode dizer, sim, o organismo aonde está mais na sua plenitude de saúde, digamos assim, é onde ele está mais alinhado com aquilo que ele de fato é. E ser o que de fato é, gente, a gente tem que entender que características boas e características ruins são os dois lados da mesma moeda. A gente nunca é 100% bom e a gente nunca é 100% ruim. A gente tem dos dois. A gente é formado por polaridades. Vai ter um capítulo sobre isso. E o ser bom e o ser ruim são polaridades de qualquer ser humano. Todo ser humano tem características boas e características ruins. Tá? Então, às vezes, a gente está numa empresa também pelas nossas características ruins. A gente está não só numa empresa, mas num ambiente, num relacionamento, em relações de amizade, por características que temos que não são boas. Tá? Então, são as duas faces da mesma moeda. Entendi, obrigada. Eu quero voltar um pouquinho depois nisso, tá, Melissa? Eu só quero pegar uma parte aqui para ver se a gente aprofunda um pouquinho nisso, tá? Então, o Carl Rogers vem trazendo algumas coisas, e aí na página 193 ele vai falar assim, sentia afinal que tinha simplesmente de começar a fazer o que queria, e não o que eu pensava que devia fazer. Então, esse é o nosso estado saudável, que é o ser o que realmente é, né? Sem me preocupar com a opinião dos outros.
foi uma completa reviravolta de toda a minha vida. Sempre sentira que tinha de fazer as coisas porque era o que esperavam de mim, ou o que era mais importante, para que os outros gostassem de mim. Entenderam? Esse é que é o ponto. A gente vai saindo de nós mesmos para que os outros gostem da gente. E quando a gente começa a ser a gente mesmo, vai dando um alívio muito grande da gente poder ser quem a gente é. Tornar-se responsável por si mesmo. Decide que atividade e comportamento significam alguma coisa para si e os que não significam nada. Então, esse é o grande... Talvez é a grande saúde do ser humano. Ser o que realmente se é, na página 196. Implica ainda outros componentes. Um deles, que talvez já tenha sido sugerido, é a tendência do indivíduo para viver numa relação aberta, amigável e estreita com a sua própria experiência. Isso não acontece facilmente, viu, galera? Isso não acontece facilmente. Muitas vezes, quando o cliente se apercebe de uma nova faceta sua, inicialmente a rejeita. É apenas quando vivencia um aspecto de si mesmo negado até então, num clima de aceitação, que pode tentar assumi-lo como uma parte de si mesmo. Então, ser o que realmente é, eis o padrão de vida que lhe parece ser o mais elevado, quando é livre para seguir a direção que quiser. Não se trata simplesmente de uma escolha intelectual de valores, mas parece ser a melhor descrição do comportamento hesitante, provisório e incerto, através do qual procede a exploração daquilo que se quer ser. Então, vou acabar de responder as perguntas aqui, eu vou fazer uma dinâmicazinha com vocês, tá? Mateus perguntou, e como podemos distinguir o que realmente somos daquilo que fazemos para agradar terceiros? É aquilo que eu já falei, né? O corpo avisa. Mas, como a gente tem essa falta de presença, é importante um terapeuta ir nos mostrando, depois de um tempo aprendendo a como se ver e a como se reconhecer, aí a gente começa a ser capaz de perceber e distinguir o que a gente está fazendo para nós mesmos e o que a gente está fazendo para agradar o outro. Mas é um processo. O Carl Rogers fala isso no texto, tá? E não é fácil, não. O Júlio fez uma pergunta que... Rapaz, essa é a pergunta do milhão. Se não nos conhecemos, como podemos nos aceitar e querer ainda que os outros nos aceitem? Essa pergunta é muito boa. Bom, não tem ninguém que conhece a gente mais do que a gente mesmo. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, o que acontece? A gente se conhece muito. Só que a gente começa a fazer um jogo com a gente mesmo. A gente começa a esconder a parte que a gente não aceita, que a gente rejeita. Aí a gente usa o inconsciente como válvula de escape, coloca essas partes no inconsciente e começa a provar para nós mesmos que a gente não tem essas partes ruins. Tá? Então a gente se conhece. A questão, por isso é que falar que tem característica boa é muito fácil. A questão é assumir a parte ruim que a gente tem. Esse é o grande desafio, esse é o grande problema. Então, como que é esse mecanismo de nos aceitar e querer que os outros nos aceitem? O que acontece? A gente só quer que os outros nos aceitem quando a gente mesmo não se aceita. E aí a gente transfere para o outro a aceitação de nós mesmos. Quando a gente começa a se aceitar e começa a se amar, aí o que o outro pensa de nós, sabe o que acontece? Foda-se. Eu não tô mais preocupado com o que o outro está pensando de mim, se eu estou bem arrumado, se eu não estou, se eu estou bonito, se eu não estou, se eu sou gente boa, se eu não sou. A gente vai perdendo isso. E a gente vai
acessando mais essa essência nossa. Vou citar um exemplo. Olha aí que trem bonito que vocês estão vendo, ó. Né? Tá aí de qualquer jeito, o cabelo então nem se fala. Eu tive uma fase que eu aprendi que ser homem precisava fazer barba. Acho que quando vocês me conheceram, eu tinha até, estava de barba feita, né? Estava com o rosto liso. E aí, então, por muito tempo, eu tive esse padrão. Agora, há pouco tempo, meu pai esteve aqui em casa, primeira coisa que ele falou comigo, nossa senhora, que barba horrorosa, tira essa barba. A esposa da minha, a avó da minha esposa, eu chego na casa dela, ela olha para mim e fala assim, e essa marmota na sua cara? Tira isso da cara. Então, isso perpassa um perfil do que é ser homem, né? Os homens vão entender isso, as mulheres talvez não. E aí, o que acontece? Toda vida, toda vida, eu sempre tive preguiça de fazer barba. E a Gillette é um negócio que agride demais meu rosto. Dependendo da maneira como eu faço a barba, meu rosto empola, inflama, e então acontece um monte de coisa que não é boa para mim. Mas eu ficava nesse processo e passando produto e não sei o quê, porque eu queria ser aceito. E aí eu fui fazendo esse processo de terapia e tudo. E por fim eu falei assim, eu lá vou cada vez mais atingindo uma certa naturalidade, assim, sabe? Então, falei, vou deixar a barba para lá e pronto. Se ela me incomodar, aí é uma coisa. Ontem, por exemplo, eu estava deitado, eu senti que ela estava um pouco arranhando, apertando. Então, daqui a pouco eu vou fazer, mas porque está me incomodando, não é por uma questão estética ou ter que seguir um padrão. E aí eu fui deixando, só que antes, se alguém chegasse para mim e falasse assim, nossa, mas que barba horrorosa, aí na hora eu falava assim, não, então essa pessoa não vai me amar, essa pessoa não me quer, e eu entrava numa insegurança muito grande. Mas a partir do momento que eu fui resolvendo essa insegurança comigo, que eu fui me aceitando do jeito que eu sou, aí eu larguei para lá. E eu tive uma surpresa muito gostosa, porque meu Piquitito adora a barba. Ele teve, quando ele estava com uns 2 meses, 3 meses, ele só dormia com o rosto na minha barba. Então ele adora pegar e esfregar na minha barba, adoro pegar ele peladinho, antes do banho, e esfregar a barba nele, ele morre de cosca, dá cada gargalhada gostosa. Então eu acabei, sendo o que eu sou, eu acabei descobrindo algo mágico, algo muito simples e muito gostoso, que eu não teria oportunidade de viver se eu ainda tivesse muito preocupado de seguir aquele padrão estético, né, para ser aceito pelo meu pai, para ser aceito pela família da minha esposa, e por aí vai. Então, quando a gente vai se aceitando, a gente vai largando o outro para lá. A gente começa a não ficar muito preocupado com o que o outro está pensando da gente, tá? E chega um ponto, galera, que a gente começa a reconhecer muitas coisas em nós mesmos. Claro que a gente precisa sempre de uma ajuda externa. Eu agora na pandemia, eu tive uns processos que eu passei, tive um processo de terapêutico muito profundo, que eu encontrei algumas coisas muito profundas em mim, e eu cheguei num ponto, assim, de descobrir uma preguiça de fazer as coisas, que dentro do meu traço de personalidade lá, que vocês vão ver, leva à procrastinação. E aí, eu comecei a perceber, assim, e eu trabalho muito, eu trabalho, assim, 16, 18 horas por dia. E como que alguém que trabalha tanto pode ser tão preguiçoso, né? E aí eu fui percebendo que eu trabalho muito numa expectativa de encerrar tudo que eu tenho para fazer, para depois ficar quietinho na rede, tranquilo, sem fazer nada. Então, eu tenho uma responsabilidade para não ter que ter responsabilidade mais para frente. E quando eu percebi isso, mudou muita coisa para mim. A grande questão é essa, eu queria ter a inocência e ser o bonitão, gostosão da balachita, de
de falar assim, não, eu sou trabalhador, trabalho muito, preguiça, não tem nada disso. Só que eu ficava me colocando em situações aonde me dava um excesso de trabalho que eu não precisava fazer, mas porque eu tinha uma ideia maluca na cabeça, eu tinha uma fixação de que eu precisava encerrar tudo que eu tinha para fazer para poder não fazer nada. Então, agora que eu venho trabalhando isso, que eu venho tratando isso, eu hoje trabalho menos e estou me desvencilhando dessa questão de não ter que fazer nada e aceitando que eu tenho coisas para fazer que eu vou ter a vida inteira. Então, assim, imagine se eu não reconheço isso e se eu, por exemplo, estou até hoje, se eu não tivesse reconhecido a minha necessidade de ser aceito em função, por exemplo, da barba. Eu estaria hoje vivendo relações muito neuróticas que não me traria preenchimento. Isso tudo para eu não reconhecer esse meu lado ruim. Então, hoje, né, depois de já toda essa profundidade na psicologia, de muita terapia, né, muitos cursos terapêuticos, hoje eu já consigo enxergar algumas coisas. Assim, às vezes, por exemplo, eu tô em casa, deitado na rede, descansando um pouco, aí me dá sede. Aí, na hora, me vem assim, nossa senhora, eu tenho que levantar daqui para beber água. Então, olha o tamanho da preguiça, assim, sabe? Mas aí, hoje, eu já consigo reconhecer isso. E aí, quando eu reconheço isso, eu já aprendi a rir. Falei assim, lá vem eu sei que eu sou preguiça de novo. E aí, dou gargalhada. E aí, eu já consigo levantar sem revolta. Levantar tranquilo e beber minha água e depois voltar. Então, é o que o Carl Rogers falou, são processos e chega num ponto onde a gente está acostumado a se enxergar e, mais do que isso, a gente se dá a permissão de se ver e entende que se ver é bom, não é ruim. A gente enxergar esse monstro que tem dentro de nós, e aí vocês lembram da metáfora do filme A Vila, né? Os monstros que a gente mesmo produz, né? Enxergar esses monstros que estão dentro de nós, essa coisa ruim que estão dentro de nós, é a única chance que a gente tem de verdade de se transformar. É quando a gente fica cara a cara com o monstro, que a gente aceita a existência dele, que a gente fica cara a cara com ele, é que a gente percebe que ele não é tão ruim assim. E o Carl Rogers fala isso nesse capítulo, né? Que aí a gente percebe, então, que não tem nada demais. É questão da barba, era um monstro, né? Não podia chegar perto, não podia ter a barba, né? Ia me matar, eu ia morrer, porque as pessoas não iam me aceitar. Né? O dia que eu falei assim, quer saber, eu vou ver esse monstro. E fiquei frente a frente com esse monstro, que era a barba. E aí, quando eu assustei, uma outra pessoa falou assim, tá legal, que legal, você mudou. Não, não. Eu falei, peraí. E o monstro que ia me matar, que ninguém mais ia me aceitar, e por aí vai. Vocês estão me escutando, galera? Ah. Aí eu fui conhecendo uma outra faceta, e hoje uma faceta de uma interação muito gostosa com meu filho. Mas que para eu poder viver essa mágica gostosa com ele, eu tive que encarar o monstro. Né? Fazendo aquela analogia com o filme A Vila. Então eu tive que encarar esse monstro, que para mim era um monstro, né? A gente vai criando essas ideias malucas, esses monstros na nossa cabeça, e não tem coragem de viver o que a gente tem para viver, né? Ô, Júlio, ficou um pouco claro, cara? Tem alguma dúvida em relação a isso? Esse é um tema bem legal. Júlio? A Vânia fez uma pergunta, onde o agradar aos outros termina e o ser o que se é começa? Ô, Vânia, termina e começa aqui, ó. Daqui para dentro é responsabilidade sua. Daqui para fora é do outro. É o seu limite, o limite do outro. A mesma coisa do outro. Daqui para dentro é responsabilidade dele, daqui para fora é responsabilidade do outro.
Num modo ideal, a gente não está aqui para agradar o outro, tá? A gente está aqui para se agradar. Só que tem um detalhe. Existe uma coisa que chama respeito ao próximo. Então, o meu respeito vai, o meu limite vai até onde eu extrapolo o respeito e o limite do outro. Então, eu só posso ter uma ação que o meu direito de ser eu mesmo termina quando eu estou extrapolando o limite ou o respeito ao outro. Tá? Isso é uma questão de coletivo. Então, se eu estou sendo alguma coisa que está desrespeitando o outro e extrapolando o limite do outro, eu não tenho esse direito. Tá? Aí, o que acontece? Eu preciso reconhecer que eu estou fazendo isso e transformar. Não é negar. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa que falta com respeito ao outro e que extrapola o limite do outro. Tá? E daí, então, começar a fazer um trabalho para poder minimizar isso e parar de fazer isso. E uma coisa eu falo com vocês, todo mundo faz demais isso, né? Principalmente no Brasil, o que a gente menos tem é respeito com o outro. O nosso político é a maior representação do povo, e eles não têm respeito com ninguém, só com o próprio umbigo, né? Eu já fiz muito isso. Hoje eu tento ao máximo ser um estorvo a menos para o outro. Mas eu já fiz muito isso, já coloquei o outro muito à mercê das minhas vontades, e desrespeitei muito o outro, e extrapolei muito o limite do outro. Mas eu reconheci isso, e aí a única forma que eu tenho de mudar isso de verdade e ser menos isso é reconhecer o que eu sou sim, né? Por isso que é tão importante a gente ser o que é, a gente reconhecer o que é, e também reconhecer as partes boas que a gente tem. Então, para eu poder, eu reconheci que eu sou uma pessoa que extrapola o limite do outro, e eu lá venho cada vez mais extrapolando menos e respeitando mais, né? Só que para poder fazer isso tem que reconhecer o que se é. Então, isso é muito importante, a gente reconhecer o que se é, né? Pô, Ângelo, você colocou uma questão aqui, né, da sua certeza, cara, que se você... Bom, eu não sei como é que nós vamos fazer com a questão online, né? Se fosse na sala de aula, a gente podia fazer um trabalho para verificar se é isso mesmo, né? Se você quiser verificar se é isso mesmo, a gente pode fazer uma dinâmica, tá, Ângelo? Mas eu tenho para mim, assim, que não é muito isso, não. Mas, né, minha opinião, sem te conhecer com profundidade, né? Eu estou falando isso baseado num discurso social de que todo mundo fala que é assim, mas todo mundo tem suas questões, tá? Isso é importante aceitar, que todo mundo tem suas questões. É justamente isso que a gente está conversando aqui, né? Então, eu creio que a felicidade, por exemplo, e a tristeza são as duas faces da mesma moeda. As duas fazem parte da vida. E nenhuma das duas é perene, é perene, né? Elas são intermitentes, elas vão e voltam, tá? A gente tem períodos que tem momentos que fica feliz, tem momentos que fica triste, e isso faz parte da vida. Então, essa suposta felicidade, ela tem aí muita negação da tristeza, por exemplo, tá? Mas aí, se você quiser, a gente aprofunda nisso, não vou ficar. Bom, ok. Vamos Alexandre, mudar um pouquinho a dinâmica aqui. Vou parar de gravar. Alexandre, professor, Sim, sim, estava escutando? Eu sim. só queria fazer uma pergunta, porque assim, Uhum. ao meu ver, deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu queria saber, na verdade, o que que você acha.
Porque eu não sei se a gente consegue simplesmente atingir o nosso ser, a nossa essência e ficar ali, sabe? Eu acho que com a sociedade que a gente vive, é uma luta constante, porque sempre vai ter alguém tentando mudar ou tentando, sei lá, moldar a gente, né, naquele personagem. Então, assim, você acha que a gente consegue simplesmente chegar lá e, e continuar com aquela essência e viver dessa forma, ou você acha que a gente pode voltar a estaca zero e ter que fazer o processo novamente, sabe? Assim, como que você acha que se dá tudo isso assim? Bom, o Carl Rogers até falou, né? É um processo. Tá? E eu também acredito que seja um processo. E é um processo que não vai ter fim. Vai ser sempre a gente tendo que lidar com isso, sempre aprendendo a lidar com isso, sempre atrás desse conhecimento de nós mesmos. Uma eterna procura por nós mesmos, né? De uma maneira bem simples assim, o Raul Seixas falando, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É isso, essa metamorfose ambulante é a gente descobrindo algo nosso e, a partir dessa descoberta, fazendo uma transformação. Então, assim, é infindável, tá? É infindável. Até o fim da vida vai ser dessa maneira. Chega um momento que a gente tá mais para nós mesmos do que para o personagem. Mas isso depois de muito trabalho terapêutico, muito trabalho de autoconhecimento, muito trabalho para se ver dentro de várias ferramentas, dentro de vários lugares, tá? E tem muita ferramenta bacana para a gente poder fazer isso. Mas é um processo, a gente nunca vai chegar no estado final da plenitude, né? Isso é até uma discussão do budismo, que o budismo é essa busca da plenitude, né? Mas que é uma plenitude que, pelo menos aqui na matéria, não vai se alcançar. Enquanto a gente estiver na matéria, vai ter sempre alguma coisa para ser visto. Tá? É uma cebola, é como se fosse uma cebola. Você tira uma camada, tem outra de baixo. Você tira uma camada, tem outra de baixo. E vai aprofundando e não tem fim. Tá? Então, é um eterno processo, é uma eterna busca, é um eterno trabalho. Tá? O Cláudio morreu trabalhando, tá? Se trabalhando, né? Então, é um eterno processo. Só que chega num ponto que o processo fica mais leve, fica mais fácil, que a gente já sabe como é que funciona. E aí a gente tem mais facilidade de entrar no trabalho, a gente aceita mais o que a gente não tem a nossa, ainda tem uns mecanismos de sedução, mas eles são bem menores, já tem mais facilidade de reconhecer os mecanismos, então a gente está bem mais alinhado e associado com a nossa essência de fato, tá? Respondeu um pouquinho, Estela? Foi? Estela? Tá bom. Mais alguma coisa? Professor, Sim. só uma curiosidade. Você já viu casos em que a pessoa realmente é o que é? Tipo, é possível que uma pessoa realmente seja a sua essência? 100% não. Sim. Né? Porque tem sempre alguma coisa para descobrir. Mas tem pessoas que são 70%, 80%, que estão bem avançadas, assim. E aí são pessoas que elas não estão preocupadas em agradar mesmo, sabe? É assim, não, eu sou isso, é uma firmeza de ser o que se é. E independente se os outros vão gostar ou não. É uma eu colocaria assim, é um compromisso consigo mesmo, de não se vender, não se vender no sentido assim, de não deixar de ser o que você é, para para o outro poder te amar. É você ter uma coragem de deixar o outro não te amar, de deixar o outro embora. Como assim? De você poder mostrar o que você tem de pior e deixar o outro escolher se ele vai querer ficar por perto ou não.
o que que acontece? Como a gente fica se policiando muito e querendo ser muito algo que não é, a gente acaba entrando numa insegurança muito grande, porque o nosso inconsciente sabe que qualquer escorregada que a gente der e deixar de ser aquele personagem e mostrar uma faceta nossa, a pessoa vai embora e não vai querer a gente. Aí você já imaginou o tamanho da insegurança que isso gera? A gente fica o tempo inteiro pisando em ovos com a gente mesmo, porque eu não posso mostrar algo que eu sou, porque se eu mostrar, as pessoas vão embora e elas não vão me querer, e aí eu vou sofrer porque eu vou ser abandonado. Então, assim, aí nossa autoestima vai lá embaixo. E a gente compensa falando que é muito, que não sei o quê, e faz uma compensação da baixa autoestima, porque para ter essa aceitação. Isso gera na gente uma insegurança muito grande. E aí a gente fica querendo que o outro nos dê essa segurança e querendo o amor do outro para ter uma prova de que a gente é quisto pelo outro. Pois é, não, essa confiança em si mesmo, ela, ela é a saúde, vamos colocar assim, né? É uma coisa interessante, gente, porque a gente acha que se a gente fizer determinadas coisas, as pessoas não vão querer a gente mesmo, né? E é engraçado porque, assim, tem uns que têm essa consciência e tem uns que estão inconscientes, que não têm essa consciência. E quando a gente começa a fazer algumas coisas que a gente acha que o outro não vai gostar, né? Exemplo da barba, e que a gente faz, e que aí a gente vai percebendo que o outro não está nem aí, a gente cai para trás, assim. Eu tive um aluno que ele um dia me chamou antes da aula, e uma aula antes me chamou e falou assim, Alexandre, ele era um ego 3, que a base é a vaidade, então ele é muito preocupado com o que os outros pensam, e ele me chamou e falou assim, Alexandre, eu queria fazer um trabalho com o meu ego e tal, porque eu estou querendo aprofundar em algumas coisas, estou querendo melhorar, e eu sou muito preocupado com o que o outro pensa, e isso me consome muito. Aí eu falei assim, não, eu vou arrumar um trabalho para você. Aí, na aula seguinte, eu trouxe umas roupas que eu tenho em casa, as roupas que eu gosto de usar em casa. Minha sogra, de vez em quando, chega lá em casa e vê com as camisas furadas debaixo do braço, que é aquelas camisas gostosas de usar, né? E aí, também as camisas que eu uso para ir para a roça, para trabalhar na roça. Mas eu gosto de usar as dentro de casa, que eu sou muito confortável. De vez em quando eu até venho aqui para a universidade com algumas. Aí eu levei para ele, só que eu levei assim, além das roupas furadas, muito velhas, eu levei com cores que não tinha nada a ver com nada, que não combinavam. E aí eu pedi para ele vestir essa roupa antes de entrar dentro de sala de aula e para ele entrar 15 minutos atrasado. Aí ele ficou assim, eu achei até que ele não ia fazer o trabalho, ele entrou depois, uns 20, 25 minutos. Aí ele entrou todo ressabiado, assim, olhando todo mundo, morrendo de vergonha. Entrou, sentou no lugar dele. Quando faltavam uns 10 minutos para acabar a aula, eu parei a aula e virei para a turma e falei assim, galera, alguém reparou a roupa do fulano? Aí todo mundo olhou para ele assim, olhou para mim, olhou para ele. Uai, Alexandre, não. Mas o que tem a roupa dele? Vocês não estão vendo a roupa que ele está usando, não? Não, toma, mas o que tem? Não tem nada demais, não. Aí ele olhou e falou assim, vocês não estão reparando a roupa que eu estou usando? Mesmo depois do Alexandre falando para vocês, está tudo bem? Ah, galera, uai, mas qual que é o problema? E ele, sim, ele ficou chocado. Era algo que para ele era um tabu, assim, gigantesco. E ele percebeu que era uma ideia maluca, que a galera não estava ligando tanto para isso. E aí isso foi uma das coisas que foi uma das grandes transformações para ele, assim. Ele falou assim, opa, então peraí. Então eu posso, por exemplo, usar roupas mais confortáveis, que ficam mais agradáveis para mim, sem ter que ficar usando uma determinada roupa, que eu acho que as pessoas estão olhando para minha roupa? Aí o pessoal, E ele, sim, isso foi de uma grande transformação na vida dele.
Estão entendendo? É algo que parece bobo, mas é uma forma de assumir o que se é. Tá? É uma maneira. A gente faz isso de várias maneiras, né? Com carro, com um monte de coisa. Foi, Vânia? Quem perguntou? Mais alguma pergunta, galera? Não? Tá bom. Vou interromper a gravação. Vamos